Perturbação do sossego é o tema da vez aqui no programa Pode ou Não Pode. E não tem como deixar de chamar os vereadores de Curitiba para essa discussão. Se você ainda não viu os 2 primeiros episódios dessa segunda temporada, corre assistir que esse é o terceiro, onde os vereadores vão debater a lei. Fique aí que eu já volto depois da vinheta. Como você já sabe, o podcast Pode ou Não Pode é inspirado na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara Municipal. Por isso, vamos trazer 3 membros da CCJ para discutir esse tema da nossa temporada Entre Barulhos e Direitos. Apresentem-se, por favor. Eu estou aqui com o Thiago Zeglin, que é o vice-presidente da comissão. Olá, muito prazer, a todos. Quero dar aqui boas-vindas aos meus nobres colegas, a Pedrita. E que bom, fico feliz do convite. Sou vereador, sou eleito pela primeira vez, advogado. Com muita honra fui eleito também vice-presidente da CCJ. Estamos aqui para conversar sobre esse tema que é muito importante e afeta muita gente aqui na nossa cidade. Valeu, obrigado. Desculpa, vereador. Ao lado do Thiago Zeglin está a Rafaela Lupion, que também é membro da CCJ. Boa tarde, cumprimento a todos os ouvintes, telespectadores que estão conosco, inclusive aqui no estúdio. Pedrita, em seu nome, toda a equipe da nossa Câmara Municipal e a importância de programas como esse, o Pode ou Não Pode, levando a boa informação a todos, uma pauta extremamente importante que é a discussão da perturbação do sossego, assim como o vereador Thiago e o cumprimento, assim como o vereador Marcial também. Sou formada em Direito, integrantes todos nós da CCJ e além da CCJ estou nesta legislatura, meu primeiro mandato, como presidente da Comissão de Urbanismo, uma importante comissão, um colegiado que tem inclusive por escopo enfrentarmos o plano diretor, então toda essa revisão, esse bem pensar Curitiba de modo planejado, com um amplo diálogo e hoje vamos aí enfrentar já alguns questionamentos e posições sobre esse importante tema que é a perturbação do sossego. Obrigada. Como bem adiantou aqui a vereadora Rafaela, ao meu lado eu também tenho o Rodrigo Marcial, que integra a CCJ. É isso aí, estamos nesse desafio de participar da CCJ, ao lado dos 2 vereadores que estão aqui junto a nós hoje. A gente tenta trazer técnica, tenta trazer inteligência para a discussão do que pode e não pode na nossa cidade. Muito bem nomeado esse podcast. E hoje falamos de um aspecto central que já foi alvo de conversas minhas no passado recente com esse público da nossa cidade que quer ter acesso a uma noite divertida, que quer poder realmente curtir com os seus colegas. E é claro, do outro lado também, aqueles que ganham a vida fazendo isso. É o empresário, é o dono do bar, é o dono do restaurante, aquele que promove shows, que gera tanto emprego, gera tanto valor e que, sim, tem dificuldades com a nossa legislação. Mas vou deixar para falar mais sobre isso logo mais. O importante é frisar esse meu foco em representar justamente quem produz e gera valor na cidade de Curitiba. Para quem ainda não conhece, gente, esse modelo de bate-papo com os vereadores, eu vou explicar bem rapidinho, tá? Nós vamos mostrar aqui um VT com as falas dos convidados que estiveram aqui nos episódios 1 e 2 do Pode ou Não Pode. Aí, cada um deles também deixou uma sugestão e uma ideia para os integrantes da CCJ. Então, eles vão repercutir aqui, vão discutir essas ideias, sugestões ou até mesmo críticas que foram colocadas em pauta. Então, a gente vai começar pela fala do Guilherme Isfer, que também é advogado, assim como vocês 3, né? E que no primeiro episódio, ele tratou sobre diversos casos de perturbação de sossego. Ele trouxe alguns exemplos e ele é um especialista justamente em atender esses casos. Vamos ver o VT? É um assunto muito pertinente, é um assunto muito importante. Como advogado, interpreto e me parece muito relevante que essa Câmara Municipal de Curitiba reveja a lei municipal que versa sobre o sossego, que versa sobre o silêncio. É uma lei que é adequada, mas era adequada em 2002 e me parece que agora em 2025 ela precisa de uma readequação.
Até porque temos várias emendas, né, nessa legislação. Com o passar aí, do né? tempo, inclusive uma muito importante sobre bares e restaurantes, que possivelmente vocês trataram, né, no próximo... Vocês vão tratar no próximo episódio desse podcast. Mas, enfim, as minhas considerações aqui são as seguintes. Vivemos numa comunidade, vivemos numa sociedade, é preciso enxergarmos a cidade de Curitiba como um organismo vivo, composto por muitos indivíduos diferentes, iguais ou parecidos. Independente de qualquer situação ou de qualquer cenário, vejo que a conciliação e a conscientização são os dois principais passos para solucionarmos grande parte desse problema. Então, coloco aqui na mesa uma sugestão para que seja instituído um núcleo de conciliação, talvez que verse sobre esse assunto, e tenho certeza que o Tribunal de Justiça poderia apoiar essa sugestão, poderia ser encaminhado ao Tribunal de Justiça, e também que a Secretaria do Meio Ambiente, que a Prefeitura em si, protagonize estudos e protagonize publicidades e um marketing voltado para diminuição desses casos de perturbação do sossego. O Guilherme, gente, ele sugere uma revisão da Lei do Silêncio aqui de Curitiba, que é de 2002, né? Nós estamos em 2025. E outra ideia dele é a criação de um núcleo de conciliação entre os atores sociais que hoje são afetados pela Lei do Silêncio. Então, vamos começar o nosso bate-papo com o Rodrigo Marcial. E eu queria saber de você, vereador, o que você acha dessa proposta do Guilherme? Será que ela é plausível, né? Hoje em dia, nós já temos condições em Curitiba de revisar essa lei? Veja, eu gosto da ideia de métodos alternativos de resolução de conflitos, que é fundamentalmente o que está sendo proposto. É uma forma diferente de simplesmente uma ação judicial ou uma ação policial para se resolver este problema, que é um embate entre quem tem o seu comércio, tem o seu bar, tem o seu restaurante, tem o seu espaço de eventos, e o cidadão que ali está perto e não quer ver o seu sossego perturbado. E então, em princípio, em geral, eu considero uma boa ideia, acho que é um caminho adequado para você resolver o problema depois dele ter acontecido. Então, acho que a palavra foi bem colocada, uma questão de plausível, este projeto. Plausível para resolver o problema após ele ter acontecido? 100%, estou de acordo. Eu tenho uma preocupação, contudo, acerca da resolução na hora em que o problema está acontecendo. No momento que o sossego está sendo perturbado, que o barulho está sendo feito em excesso e dos abusos que podem ser cometidos pela prefeitura, pelo órgão policial, quando isto acontece. Porque da maneira como temos hoje, o problema me parece ser um passo anterior, quando está acontecendo essa perturbação de sossego e há uma abordagem, por vezes, do próprio órgão policial para que se impeça de que um evento aconteça ou que efetivamente venha a prejudicar o trâmite de certo evento. E eu acho que essa discussão a gente pode ter um pouco mais à frente, inclusive quando a gente for falar da AIFO e das ações integradas que acontecem na cidade fiscalizatórias, mas num primeiro momento eu já afirmo que teríamos que ter medidas adicionais além dessa. Eu trago, por exemplo, a questão da necessidade de um trâmite na hora da perturbação do sossego. Veja, não se pode permitir que sem uma notificação prévia você tenha a interrupção de um evento, de algo que, por vezes, está sendo preparado há meses, apenas por conta de uma falta de compreensão ou de razoabilidade do cidadão. E isso é previsto em todo o direito. Estamos entre 3 advogados. O princípio do contraditório, de você poder se manifestar com critérios objetivos em defesa do seu próprio interesse, está em todas as áreas do direito. E parece que não se dá esse direito de contraditório para o comerciante, para o dono desse comércio, desse espaço de eventos ou desse momento que está, enfim, recebendo convidados. Posso intervir? Por favor. Pode. E muitas vezes quando acontece o contraditório é tarde demais, né? Pronto. Aí a confusão está feita, às vezes o evento realizado, o prejuízo, né, tá ali
colocado e então eu acho importante essa sugestão e eu acho que isso a gente pode levar para a CCJ sim. De repente criar um canal de comunicação, uma comissão, isso, né, com o executivo ali, um canal direto entre o qual o empresário, a pessoa interessada, o dono de bar possa estar ali, de repente tirando dúvidas, questionando a questão do ruído, né? Porque muitas vezes o comerciante ele quer fazer ele tem uma proposta ali no bairro, na vila, e é mal orientado. Mal orientado, não tem orientação. E eu acho que isso é importante, que às vezes uma orientação pode ser que venha resolver um problema, uma demanda judicial lá na frente, Pronto. Um conflito. E sabe que já aconteceu até comigo, eu fazendo um evento, e bateu a PM para falar conosco por uma suposta reclamação de excesso de barulho. E sem qualquer tipo de análise técnica. Não se tinha ali um medidor, não tinha... Enfim, de nada decibéis, que né? demonstrasse que estivéssemos além da razoabilidade. E não estávamos, já adianto para vocês. E o que foi incômodo nessa situação? Que foi uma reclamação em regime de anonimato. Uma pessoa potencialmente querendo nos prejudicar, que sequer teve que declarar que estava ali, enfim, incomodada com aquilo. Então, algo que poderia ter sido resolvido, vereador Thiago, poderia ter sido resolvido com uma ligação. Ele poderia ter ligado ali no interfone, no nosso condomínio, e falado: Rodrigo, minha filha está com dificuldade de dormir, você poderia baixar o som? Não. A primeira reação que a pessoa teve foi chamar a polícia. Infelizmente, nada estava de errado, nada aconteceu. Fiz questão de ir conversar com os 2 policiais militares que foram até a minha casa. E veja, policiais militares podiam estar cuidando da cidade, tratando de bandido. Convidei eles para subir no meu apartamento, porque à distância eles já falaram: olha, percebo que realmente não tem nada demais, falaram do térreo. Falei: mas faço questão, se quiserem entrar, ver. Eu não baixei o som depois que eles chegaram, deixei exatamente como estava, até como uma forma de me defender. Sim, vereadora Rafaela, isso é comum, né? Para quem Muito. mora em apartamento, você mora em apartamento? Não, eu moro em casa. Casa? Para quem mora em apartamento é comum. Eu sofro bastante lá também. Né? Acho que é uma perseguição com os vereadores. Agora, puxando até a vereadora Rafaela pro tema aqui que a gente está abordando, que é com relação ao que o Guilherme sugeriu, né? Ele sugeriu a questão de uma comissão, um núcleo de mediação de conflitos, e ele também sugeriu a revisão da lei. E a vereadora já veio ali com algumas anotações, né, vereadora? Sim, sim. O que você acha? Você concorda que já estamos no momento de revisarmos essa lei da perturbação do sossego? Até porque, como eu mesma abordei ali no recorte que a gente fez, Curitiba não é a mesma de 23 anos atrás, né? Com toda certeza, Pedrita. A cidade ela é viva, isso é inerente, né, à convivência humana, o nosso dia a dia, a arte da harmonia do convívio social, né? Todos têm seus interesses, todos têm seus direitos e seus deveres também. Então, como bem dito aqui pelo Dr. Guilherme, advogado também, que fez uma explanação muito boa acerca do tema, a legislação atinente à perturbação do sossego já houve. Primeiro que ela é uma contravenção penal, né? Prevista ali no artigo 42 do Decreto-Lei 3.688 de 41, isso em âmbito federal. Aqui no nosso município de Curitiba é regulamentado pela Lei 10.625 de 2002 e recebeu sim alterações ao longo do tempo em 2010, em 2015, em 2021 e mais recentemente em 2023. Agora, é inerente à democracia, o trabalho legislativo, o constante repensar a cidade, repensar como que as condutas estão sendo tomadas, o que está ocasionando lá na ponta, né? O diálogo com a sociedade é fundamental e é isso que a gente tem o dever de fazer. Então, acredito que é extremamente importante essa revisão, né? Nos debruçarmos sobre a legislação atual, que pontos que podemos aprimorá-la, o que precisa ser modificado, né? Esse permanente construir, esse diálogo perene com os administrados, cabendo aos parlamentares apresentarem as reivindicações que a população, de modo geral, promove e nos aciona para tanto, que é esse diálogo
diálogo que é tão importante. Então, eu concordo sim com essa necessidade e nós, né, todos os vereadores da Câmara, no recorte da CCJ, estamos todos abertos ao amplo diálogo, a sentar com a população e com órgãos especiais e segmentos, enfim, todas as camadas e áreas de atuação para que possamos dialogar. É comum vocês receberem alguma demanda no gabinete parlamentar em relação a fulano não tá respeitando o meu Pedrita, direito aqui de descansar? Posso falar aqui, ó? Você não queira morar, ter um boteco, uma distribuidora, uma balada perto da tua casa. Mas pior que tem Que do lado da minha casa. vamos lá, mas que não esteja seguindo à risca a lei. Que não esteja ali de acordo, né? Com o seu alvará de funcionamento em dia, regularizadinho, tudo certinho. Porque, olha, o que eu recebo, cara, de denúncias de vereadores, de importunação, de som alto. Eu tenho do lado de casa. Meu pai mora no Capão House, nós temos duas ali menos de 2 quadras de distância. Toda vez que eu encontro meus vizinhos, eles dizem, como é que fica lá? Vamos fechar esse negócio? Não aguentamos mais. Porque não são bares, né? São distribuidoras de bebida. Não, só tem um bar, só que o que acontece? Ele não está de acordo com a legislação. Entendi. Hoje você tem você quer abrir lá, vamos supor, você quer abrir uma balada, um bar. Né? Tem várias possibilidades ali. Você vai abrir empresa, você vai fazer uma consulta na Secretaria de Urbanismo, se é com entretenimento, com música ao vivo, sem bar. Beleza, a pessoa quer abrir, vai botar lá uma música ao vivo, uma banda para tocar, abrir uma balada. Ela tem que estar regularizadinha, certinha, a documentação em dia, ela precisa ouvir o meio ambiente. Ela precisa apresentar para o meio ambiente o projeto de isolamento acústico da balada. Entendeu? Se eventualmente numa denúncia for lá a AIFO ou a Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente, uma operação integrada, eles fazerem uma medição, vai estar tranquilo. Tem todo um projeto de isolamento, não vai estar atrapalhando ninguém, incomodando ninguém. E então não tem por que você negar o funcionamento de um estabelecimento desse naipe em Curitiba. Eu sinto, a gente como vereador, a gente recebe muitas reclamações. Eu me sensibilizo demais com esse tipo de reclamação, entendeu? Eu gosto da ideia de tolerância zero para denúncia de perturbação do sossego. Eu acho que, cara, é muito difícil, às vezes, para uma família tá ali 11, meia-noite e ouvindo bom, 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 bom. E aquele tá querendo dormir, às vezes, a gente é pai, você é mãe, você é pai, pequena. Rodrigo. Pô, às vezes você tá ali com teu filho pequeno, com probleminha de saúde e às vezes tá ali querendo acalmar, fazer ele dormir e o vizinho ali a menos de 2, 3 quadras de distância e aquele tum, 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 tum. Tá louco. E isso acontece. Isso é a realidade da nossa cidade. É claro que em áreas nas áreas mais periféricas é maior. Eu acho que é mais maior. Ou menos, né, vereadora? Áreas periféricas, só fazendo um adendo aqui. Eu que fui administradora da Regional Matriz, subprefeita há quase 4 anos aqui da capital. A gente sabe ali bares, né? Trajano Reis, Jaime Reis, tantos pontos. E fui muito procurada no meu gabinete, na Praça Rui Barbosa, na Rua da Cidadania da Regional Matriz, com realmente relatos nessa natureza. Olha, Rafaela, sou pai de uma criança autista que não consegue dormir porque tem um bar, né? E é esse respeito, né? Hoje, a sociedade, a gente fala, as pessoas têm que aprender a ter empatia, se colocar no lugar do outro e não ter uma visão egoística, né? Eu quero me divertir, claro, é uma harmonia de interesses e de direitos e de deveres. Como eu costumo dizer, o empresário está ali gerando emprego, recolhendo tributo, oportunizando, valorizando a gastronomia, o turismo da cidade, porém também tem a questão de idosos, crianças, adultos mesmo, as pessoas acordam cedo, têm que trabalhar, questões até não só de bares e restaurantes. Vale destacar aqui que eu fui procurada por casos, inclusive, de cachorros que não paravam de latir e crianças pequenas não conseguiam dormir ou idosos. Não é verdade? Não, então, são diversos os cenários, Pedrita. E a gente tem que, o nosso dever enquanto sociedade, harmonizar, né? Diversos consegues do Centro Cívico, área central, a gente escuta relatos
desta natureza, então, nos conselhos comunitários de segurança. Por quê? Porque também recorrem às forças policiais. Né? Olha, estamos com uma situação ali em tal bairro, tal bar, ou tal situação de um cachorro, né? E, então, essa revisão ela se faz necessária para repensarmos. Eu acho que a gente tocou num ponto fundamental. No início da conversa... É importante, mas eu, como vereador aqui, eu vou defender essa ideia aqui, vereadora. A gente tem que atualizar, mas a perturbação a gente tem que... O que eu acho que é fundamental é que, na falta de uma normativa que esteja fazendo justamente essa harmonização entre os interesses daqueles que não querem ter o seu sossego perturbado e aqueles que estão produzindo, muitas vezes, estão contribuindo com o negócio, com uma empresa, é que surge essa angústia, essa insatisfação. Se tivéssemos uma boa instituição de mediação desses conflitos, inclusive estimulando as pessoas a buscarem a solução desses problemas diretamente entre elas, fazendo, como eu disse, no nosso caso, uma ligação telefônica, antes de ligar também usando o telefone, mas para ligar para a polícia, a gente começa a sentir que está no caminho certo. Criando os incentivos e a segurança jurídica, por um lado, para o empresário ter o seu negócio funcionando sempre da maneira correta e não sendo excessivamente restritivo ou confuso, como acontece na cidade de Curitiba, de tal forma que ele tenha o estímulo, às vezes, de ficar à margem de qualquer que seja a lei. Então, é defender justamente que tenhamos regras que se adequem à realidade do curitibano, não privilegiando nem lá, nem cá, e criando os incentivos necessários para que todos tenham harmonia. De repente, até uma sei lá, uma diretoria de orientação ali dentro da Secretaria do Meio Ambiente, que a pessoa interessada em fazer, em construir, em entrar nessa área, possa tirar suas dúvidas, ser orientada. Claro. Porque eu vou falar para vocês, a grande maioria tem esse problema. Estou falando pelo lado do empresário, que quer empreender, que quer oferecer entretenimento, por falta de orientação. O Guilherme até no vídeo aduziu sobre a participação do Tribunal de Justiça, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas também o Ministério Público, que tem muito a contribuir, tem inúmeros casos e situações levadas ao parquê, que tem essa função institucional, também para contribuir nesse sentido no tocante à perturbação do sossego. Agora, vamos aproveitar o gancho que vocês já me deram aqui, porque a gente já colocou a Secretaria de Meio Ambiente na mesa, que é um dos órgãos responsáveis pela fiscalização da lei. Eu vou chamar o segundo VT aqui, que é com a fala da coordenadora de licenciamento e fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, a Érica Mielke. Vamos ver o que ela traz para a gente no segundo episódio? A gente não precisa 3, 4, 5, uma dúzia de pessoas reclamando. Uma pessoa que se incomode, a gente vai atender. Porque a legislação é para 1 ou para 12, não importa, A gente tem que cumprir a legislação. Que ela precisa ser modernizada, não resta dúvida. Essa lei é de 2002, Então já está fazendo 23 anos, E tem algumas emendas nela, Ela e já tem foi vários, assim, tem várias emendas nessa lei. Então, e não é uma questão de torná-la mais rigorosa ou menos. Sim. É uma questão dela ser justa. Então, a nossa dificuldade, ao mesmo tempo que a gente entende músicos e estabelecimentos, mas a gente tem na outra ponta aquele morador que a gente entende que ele precisa dormir, porque ele tem que trabalhar no dia seguinte. E por isso que a gente pede para os bares, e você colocou muito bem colocado, é o isolamento acústico, que é um investimento. Então, aqui, gente, a gente está entrando na discussão sobre a fiscalização e o papel dos bares, especificamente, esses estabelecimentos, na garantia do sossego. A Érica, ela até sugere aqui que o bar deve fazer investimentos na estrutura, que foi como o vereador Tiago aqui já até comentou, vocês também já repercutiram, da necessidade de saber o que a lei prevê e se adequar à lei, se adaptar à lei, Então, dada essa dinâmica, como que o bar, que tem barulho, como que ele pode agir, Agora eu vou começar por outra ordem aqui. Eu queria que o Tiago Zeglin falasse sobre esse posicionamento da Érica, assim. A fiscalização hoje, ela é adequada? Eu concordo com a Érica, sabe? Quando ela fala que a gente tem que rever os dois lados. A gente tem que sempre levar em consideração os dois lados. Aquele que oferece entretenimento e aquele que se sente lesado, é o trabalhador que está em casa,
A gente tem casos aí, exemplos aí que saíram até na mídia, né? De policial que até andou dando tiro para tentar acabar com a bagunça. Então, o que acontece? A questão da fiscalização, a gente vai agora, como vereador, a gente tem que dar uma fiscalizar, a gente tem que cobrar do município, incentivar, porque, ao meu ver, é importante. É importante. E a orientação também é importante. Hoje, a pessoa que quer empreender, ela tem que ter um canal aberto na prefeitura para ouvir, para ser orientada. Porque às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa quer fazer um bar, um negócio bacana, investe um monte de dinheiro ali, mas ela não sabe que ela precisa fazer 2 portas de acesso, ela precisa fazer todo um trabalho, ela precisa pôr um forro específico para o som não dispersar. Então, eu acho que é importante esse canal de orientação, orientativo ali da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que a gente crie uma forma de estar orientando os empreendedores nesse sentido. Eu acho que é importante também, ao meu ver, nós temos que atualizar essa lei. Ela está defasada. E a fiscalização é o que resolve. Se nós formos, né, analisar o que resolve. A pessoa só vai parar e se adequar à legislação se ela receber lá a notificação, se ela receber o fiscal. Mas assim, tem que ter um pouco de cautela também, né? Porque a gente não pode também a gente tem que fiscalizar com uma cautela, a gente tem que dar oportunidade também ali do contraditório, de ouvir o comerciante. Mas assim, a pergunta foi sobre fiscalizar. Eu sou total favorável, acho que o município tem que investir na fiscalização para tentar inibir e educar. Então essa é a minha posição. Vereadora, com a sua experiência, né, lá na Regional Matriz, que é uma região que a gente sabe que historicamente já concentra uma grande quantidade de bares e restaurantes na cidade, né? Você concorda que é responsabilidade principalmente dos estabelecimentos cumprir a lei, ou a população também poderia cobrar mais da própria Prefeitura de Curitiba uma fiscalização mais efetiva? Eu entendo que, num Estado democrático de direito, você tem que cumprir a legislação. Em todas as áreas, todos os setores, a legislação ela existe para ser cumprida, para disciplinar a vida em sociedade. E esse é o escopo, e por isso que existe aí dentro do nosso sistema, né, democrático, a questão da legislação para manter a ordem da vida em sociedade. Então, desta forma, partindo dessa premissa, é claro que os ambientes, de acordo com a legislação, com o texto da lei, porque de nada adianta você ter uma legislação se ela não é cumprida, se ela não, né, se a conduta não é fiscalizada. Então, é uma letra morta da lei? Não. A lei, ela tem que ser, o texto da lei ali preconizado tem que ser respeitado. E, lógico, dentro do que prevê a lei, de você não perturbar o sossego, de você cumprir o ordenamento legislativo, os bares, logicamente, devem se adequar. Então, seja com a questão do limite de decibéis, quanto que eu vou, né, colocar dentro desse estabelecimento, a questão dos horários, respeitar a questão dos horários previstos também em lei, investir em isolamento acústico, janelas anti-ruídos, pisos absorventes, né, para você respeitar a sociedade local, né, o diálogo com a comunidade, com vizinhos, informando eventualmente um caso extraordinário de modo antecipado que venha a acontecer. Eu acredito que isso é muito frutífero. Que já, né, pode até antecipar com um certeza. Possível conflito, né? Exatamente. Né, evitando aí que venha gerar um conflito em si, né, e essa fiscalização, porque realmente é dever também do Estado, lato sensu, né, mas aqui na esfera municipal, a questão dessa fiscalização. A Érica é uma exímia profissional, trabalhei muito com ela quando estava na Regional Matriz, com matérias atinentes à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com o superintendente Y, com a secretária Maria, e todos têm esse olhar. O executivo em si, o nosso prefeito, inclusive Eduardo Pimentel, como vice-líder do governo, afirma a ordem na cidade, né? O bem
conviver na nossa Curitiba, respeitando a todos e oportunizando que o comércio seja pujante, que o empresário tenha seu direito de exercer sua atividade comercial, que é muito importante para a cidade, aquilo que a gente já falou anteriormente, geração de emprego, recolhimento tributário, mas também que a cidade, que a sociedade em si seja respeitada, né? Aquela criança, aquele idoso, pessoa com deficiência, como eu bem aduzi aqui, crianças com síndromes, crianças autistas, né? Adultos também, não só crianças, mas adultos autistas ou com síndrome de Down, enfim, diversas, né, doenças raras, vamos aí colocar de modo geral, mas que haja esse respeito. Rodrigo, como que você enxerga essa relação entre bares e fiscalização? Está acho correto que... do ponto de vista legal? Não acho que esteja correto. Uhum. Eu acho que foi um ponto que não foi abordado aqui e eu trago esse assunto à baila, que é a questão das ações integradas de fiscalização urbana, de um convênio que existia da Prefeitura de Curitiba com a Polícia Militar. Na época da pandemia, né? E que continua. Uhum. Embora esse convênio tenha se encerrado, formalmente falando, o seu prazo de vigência já se encerrou, e ele continua sendo exercido com a ajuda da PM. E por que isso é um problema? Veja, eu concordo com absolutamente tudo que disse a vereadora Rafaela, concordo com tudo que disse o vereador Tiago e concordo até com o que disse a nossa diretora, coordenadora de fiscalização, Érica. Contudo, o que eu friso e acho importante que fique muito claro o que eu estou dizendo, é óbvio que quem está desrespeitando a lei tem que efetivamente ter a sua conduta corrigida pelas forças disponíveis do Estado. Uhum. O que não é natural, o que não faz sentido, é um comerciante, um dono de um bar, por exemplo, que está com toda a sua documentação em dia, está com tudo correto, toda a estrutura adequada para receber os seus clientes, receber uma visita da ação integrada de fiscalização urbana com armas em mãos. Entendi. Com viaturas policiais chegando no meio da noite, no momento em que muitas vezes esses estabelecimentos estão cheios de clientes, que passando a impressão de que aquele dono do bar ou as pessoas que estão ali dentro cometeram algum crime grave. Aliás, acontece isso, e acontece sim, os relatos são recorrentes, de chegar para visualizar se o aspecto sanitário está adequado, se a documentação efetivamente está em dia, ou seja, sem denúncia, apenas para se avaliar se a documentação estava correta. Por que levar viaturas policiais em frente ao estabelecimento de um comerciante como esse? Inclusive, essa observação que você fez aqui, o representante da Abrazel, que esteve aqui no episódio, num dos episódios, ele também fez esse questionamento, você né? Você pode falar Por que não fiscalizar a documentação antes? Claro. Ei, Pedrita, só para a gente, né, pontuar, essa parte o Rodrigo acabou abordando sobre a AIFO, mas a gente estava falando tão somente de fiscalização, não da específica da AIFO ainda, claro. né? Então, aquela que pode ser, né, à tarde, você chegar um servidor da prefeitura a adentrar o imóvel, seja da vigilância sanitária, seja de âmbito estadual, um corpo de bombeiro, e lá questionar, né, com muita urbanidade, com muito respeito, é nisso que eu estou defendendo, tá, Perfeito, Rodrigo? eu concordo. Defendendo, assustar, né? Fique à vontade então, o que eu claro. Porque aqui estamos nessa posição no vídeo da Érica que fala de fiscalização. Mas isso é coerência. Exatamente, com muito bom senso, com muita urbanidade e respeito à fiscalização acontecer. Agora, eu acho que é o ponto até, como a Pedrita aduziu, né? Na sequência aí atinente especificamente no tocante à AIFO. Então, o que a gente estava discutindo anteriormente, que foi objeto da minha fala e da minha colocação, é a fiscalização, né? Com urbanidade, fiscalização respeitosa, adentrando, seja, né, ali horário comercial. Hoje a gente tem extensão do horário comercial, inclusive, então, de vários agentes e de várias secretarias, seja do meio ambiente, seja da Secretaria de Saúde, enfim, cada um na sua área, tá bom? Respeitando aí o direito de todos. Claro, e aí entra doutor. aquela ideia que eu estava falando do contraditório, né? Como é que você vai se defender de uma invasão do teu estabelecimento por forças armadas, literalmente, para checar papel? O que a gente escuta, não apenas da Abrazel, ouvimos também de alguns representantes da Abrabar, entre outras instituições, que já houve na cidade de Curitiba, inclusive, de um uso político disso. Por vezes, esses comércios, diante dessa insegurança,
Numa situação como essa, imagine todos os seus clientes assustados ali com uma batida policial que parece uma prisão de um traficante, de um homicida, mas não, era para verificar se o alvará de bombeiro estava certo. Mas, além disso, além da parte de discussão, enquanto ouvia os apontamentos da vereadora Rafaela e do vereador Tiago também, eu me lembrei de uma área de estudo que se chama-se Análise Econômica do Direito, que ela traz algumas soluções para conflitos como esse que a gente estava conversando. Nessa questão da mediação, é claro, é uma forma de resolver, mas antes dela, num problema continuado, que nem esse seu, Tiago, ele sugere que para resolver um problema que nem esse, possa ter uma troca, uma transação, um negócio mesmo, entre aquele que está se sentindo lesado, que está sentindo dano, sofrendo dano, e aquele que estaria causando dano. Então, por vezes, a casa que tem um problema com um filho autista ou com uma criança pequena, como eu tenho em casa, com dificuldade de dormir, como aconteceu nos últimos 4 noites, inclusive, você, ao invés de você ter que obrigar o estabelecimento comercial a fazer todo um isolamento acústico muito custoso e que, por vezes, sequer está com previsão na lei, você cria ambientes e uma legislação, inclusive, que permita que essa negociação se dê diretamente dessa pessoa que se sente danificada, para que a correção, para que o gasto do empresário seja só com uma janela com um vidro duplo, por exemplo, no quarto da criança. Vocês entendem o que eu estou falando? Uma ideia de tentar trazer essa solução amistosa para dentro da lei, não necessariamente envolvendo o TJ Paraná. Que você tenha essa gera previsão. Mais custo também, né? Quando você envolve outros atores que estão fora de uma negociação, você está onerando o Estado. O problema é aquilo que você falou, né? Quando era teu aniversário, quando foram te fiscalizar. Aniversário de um amigo meu. Não foi a AIFO, não. A denúncia foi anônima, né? Foi anônima. Esse é o problema. Ninguém quer se expor, né? Mas aí você cria os incentivos para que a pessoa que realmente se sente danificada. Às vezes você tem um ponto lá que é um ponto suspeito, até, sei lá, tráfico de droga, etc. Às vezes você quer resolver um problema e não cabe, né? Mas assim, é uma boa sugestão. Ao invés de fazer, imagina, o isolamento acústico num grande espaço, você custeia aquela pessoa que realmente precisa, né? Lembrando que essa questão da lei é para as empresas, para os estabelecimentos que se propõem a oferecer a música ao vivo, o entretenimento. Não significa que o cara lá da pequena distribuidora, do bairro, que está lá trabalhando, está lutando, precise fazer esses investimentos. O que ele tem que fazer é cuidar do negócio dele, para que não aconteça, que daí ele começa lá, de repente, um belo dia, traz lá uma música ao vivo dentro do estabelecimento, não tem a documentação. E aí começa a bagunça, aí começa a reunir a galera, a vizinhança, aí começa a dar o transtorno, aí começam a acelerar o carro na frente, aí começa a confusão. E aí o pessoal começa a denunciar. Aí o que acontece? Não resolve, começa a denunciar, não resolve. Aí a AIFO vai lá e resolve o problema. E às vezes perde-se um negócio. Diferente do cara que está lá. Vamos dar um exemplo. O cara que está lá na Avenida Batel, você tem vários estabelecimentos, você trabalhou ali né, cuidou da nossa regional matriz né, muito bem e o cara está lá muito tempo no estabelecimento, há anos, todo mundo conhece, é uma referência, aí de repente chega a AIFO lá, faz todo aquele show. Isso eu sou totalmente contra. Claro. Entendeu? Chega lá. Tudo tem postura, né? Tem forma de proceder, protocolo. Isso é importante, vereadora, nós atualizarmos a lei. A forma de abordagem, de repente uma notificação inicial, de repente a busca da documentação. Boa ideia, inclusive durante o período de campanha, né, vereadores? Claro, isso foi muito trazido principalmente para os candidatos a prefeitos, Estávamos juntos, inclusive na Brasel. O cara tem uma balada lá que é referência na cidade. Aí um belo dia, já está anos, tem um baita de um know-how, né? E está anos ali operando, daí de repente chega a AIFO e faz aquele show. Totalmente contra. Isso aqui tem que estar, isso aí a gente tem que prever na lei. Excelente ideia, vereador. Uma forma de abordar que não venha constranger ninguém, que não venha... Entendeu? Porque o que acontece? Se esse empresário que está lá operando faz muito tempo, que já é uma referência, que está com a documentação em dia, chegou lá o policial militar, chegou o fiscal do urbanismo, tudo bem, está tudo certo aí. Recebeu uma denúncia, como é que está teu alvará? Não, está aqui, ó.
Pronto. Tá aqui o licenciamento Inclusive com ambiental, QR Code agora. Tá tudo certinho, pá. Pronto, tá, beleza, valeu. Pode trabalhar. Vambora. Pronto. É. Porque veja, só para que também a gente pontue isso, ainda que todo mundo saiba que tem um bandido na casa do lado, a polícia militar não pode chegar lá com um monte de viatura, entrar na casa, entrar com armamento em mão. Por quê? Porque existe contraditório. E assim, todo mundo acha que é bandido, no final das contas pode não ser. Nesse caso do comerciante, ele não precisa nem ter a denúncia. A operação pode acontecer independentemente de denúncia. Né? Ou seja, o bandido tem mais direito do que o dono do negócio. Aí não dá. Então vamos passar para o próximo bloco, que na verdade vai ser o último bloco do nosso programa de hoje. Eu vou trazer aqui para vocês agora a fala da Suzy Montserrat, que é uma artista local e tem uma experiência aí de 40 anos em apresentações culturais em Curitiba, né? E ela é totalmente ligada a essa área ainda. Então roda o VT lá para a gente ver o ponto que ela trouxe no segundo episódio. Exatamente, porque aí você tem aquele bar que paga os seus impostos todos certinho, que tem todos os alvarás, que faz tudo ok. E assim mesmo é notificado ou acontecem as fiscalizações de uma forma, às vezes, não tão tranquila, né? Porque a gente tem muitas também demandas que chegam nesse sentido, né? De que não houve um diálogo, que o número de pessoas que chega nessa fiscalização é enorme, né? Então, muitas vezes assusta os clientes, enfim, uma série de questões, mas ele está todo certinho. E aí acontece isso, fica muito mais difícil, né, desses artistas poderem trabalhar, porque aí o bar está ok, e eu não consigo contratar vocês. Por exemplo, eu tinha música na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Olha a possibilidade de trabalho nesse bar ou em vários bares. Mas não, aí a coisa vai restringindo tanto que quinta, mais ou menos, é um happy hour ali, e depois então fica na sexta e no sábado. Olha o quanto que já diminui de possibilidade para o bar e para os artistas. Olha só, ela já trouxe algumas coisas que a gente já repercutiu aqui antes, né? A gente meio que antecipou um pouco do que ela falou. Para ela, muitas vezes, a fiscalização da lei da perturbação do sossego inviabiliza o trabalho dos artistas da cidade. Muitos que vivem dessa renda acabam ficando em situações delicadas junto aos bares. Inclusive, quando ocorre a ação da AIFO, que a gente já debateu aqui anteriormente. Temos uma questão de empregabilidade também relacionada, né, à fiscalização da lei da perturbação do sossego. Começando agora pela vereadora Rafaela Lupion. O que fazer no caso dos artistas e da lei? Levando em consideração o comentário da Suzy, né? Até ela fez só para contextualizar um pouco mais, ela disse que antes eles se apresentavam de terça a domingo. Agora já diminuiu o número de apresentações nos bares, ou seja, eles estão tendo menos oportunidades de poder trabalhar. Então, vamos lá. Como a organização da cidade é importante, né? O urbanismo é um bairro, qual que é o zoneamento? É um bairro residencial, Z1, né? Como que a concessão do alvará para funcionamento daquele lugar? Então, são diversos os fatores. Então, só para a gente contextualizar. Agora, né, que antes a gente estava falando também mais que era a colocação da Érica Mielck de fiscalização, mas não no formato da AIFO. Então, vamos contextualizar que o poder público, né, através da AIFO, que é uma ação integrada de fiscalização urbana, seção operacional vinculada ao comando da Polícia Especializada pertencente à Polícia Militar. Então, estamos falando de âmbito de governo do Estado, com essa fiscalização, com participação de órgãos do município, né? Então, temos representantes do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Urbanismo, da Secretaria de Saúde, em especial Vigilância Sanitária, a CETRAN e a Guarda Municipal. Só para contextualizar o que a gente estava falando, foi muito operacionalizada no período da pandemia, mas até hoje funciona, né? Enfim, a questão ali só em 2023, até para a gente contextualizar, 145 operações da AIFO em Curitiba e na região metropolitana, né? Nós fizemos aí o levantamento desse número, das quais foi possível realizar a fiscalização em 1.243 estabelecimentos comerciais, tá? Resultando em
1.423 autuações administrativas e 324 pessoas detidas. Tá? Então, só para a gente ter ciência desses números, que eu acho importante em termos de estatística, nós sabermos em números como é que se deu isso. Tá? Tem questões aí de saúde, né, das pessoas que costumam denunciar a questão de estresse, de insônia, de crianças doentes, né, com síndromes, doenças raras, como também já falamos bastante aqui. Isso no tocante, né, à operação em bares e empreendimentos. Eu sou uma defensora, lógico, da livre iniciativa, é o meu posicionamento, da geração de emprego e rendas, de oportunizar e valorizar o empresariado. A gente sabe, Rodrigo, quão difícil é hoje, com uma carga tributária gigantesca, você ser empresário. E a sociedade não vive só de poder público. A gente vive, sim, da iniciativa privada. E ainda a gente está numa economia que está se recuperando da pandemia, Exatamente. né? Então, assim, o papel do empresário é fundamental na nossa sociedade, gerando emprego, recolhendo tributo, gerando, inclusive, entretenimento para a sociedade. Isso é gastronomia, isso é cultura, isso é turismo. Agora, tudo tem que ser feito dentro de uma razoabilidade, proporcionalidade, bom senso. Tratar as pessoas com urbanidade. É possível fiscalizar pela manhã, eu vou lá questionar uma questão de vigilância. Vai a equipe, né? Não assustar os clientes. Isso realmente a gente escutou muito. Muitos empresários, né? Eu transito na Abrazel, escuto a Abrabar, conhecemos, né? Tem um círculo aí grande, todos nós aqui, sabemos as angústias do empresariado também. Então, é nesse sentido, Pedrita, que eu acho que o bom senso, a razoabilidade e a proporcionalidade devem imperar na nossa sociedade. Para que tenhamos as ações, o dever de fiscalizar existe e tem que ser respeitado, e é por isso, inclusive, que a gente está aqui, para produzirmos a matéria legislativa e que ela também na ponta aconteça. Não adianta, como eu falei, ser uma letra morta da lei, né? Se está determinando ali, o que está constante tem que ser cumprido. E para isso existe a fiscalização, para mantermos a ordem em sociedade. Mas tudo com bom senso, razoabilidade e de modo proporcional. Tiago, qual que é a sua opinião em relação ao que a Suzy trouxe e também já em relação ao que a vereadora Rafaela... Eu sou da opinião de que você tem que estar... Você tem que se ajustar, eu acho que você tem que ser razoável, você tem que ter bom senso, né? Tudo que você for fazer, inclusive na fiscalização. Eu sou dessa opinião. Não dá para você... no caso que a Suzy trouxe, né, ela comentou de um estabelecimento que ela tocava terça, quarta, quinta e sexta. Daí eles sofreram uma fiscalização, provavelmente por denúncia, né, perturbação do sossego, provavelmente, né, a gente está aqui confabulando, né, são hipóteses, e provavelmente o proprietário, o dono do estabelecimento foi fiscalizado e provavelmente não tinha o alvará para música ao vivo, né, a autorização, a licença ambiental para música ao vivo. Isso é o que eu estou vendo de uma situação como que ela me trouxe. São duas discussões aqui que eu acho que a gente está pautando a nossa reunião. Uma é a forma como é feita a fiscalização e a outra é a adequação à legislação. Entendeu? Então, acho que a gente tem que... São dois caminhos. A forma como é feita a fiscalização ali, não sei. Pode ter sido a AIFA, a incomodação ter sido tão grande do estabelecimento que a AIFA, de repente, bolou uma operação, foi lá e enquadrou o cara de uma forma abusiva, constrangedora. É isso que a gente tem que coibir. Certo? Esse é um ponto que a gente tem que coibir. A outra é a adequação do estabelecimento, para que ela possa ir não só na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas na segunda também. Entendeu? Porque pode ter certeza, se houve essa situação ali, esse constrangimento, tem famílias no entorno, ao redor, que denunciaram para valer. Entendeu? Então, essa é a minha opinião, né? Não sei se é isso que as pessoas querem ouvir, mas essa é a minha opinião. Eu acho que a questão da fiscalização tem que ter razoabilidade, tem que ter bom senso, sempre. Mas a perturbação do sossego público é algo complicado na nossa cidade. Entendeu? Sinceramente, eu não sei em qual trincheira atuar.
E só lembrando, né, Pedrita, que as ações são feitas por agentes, né, por seres humanos, profissionais, cada um na sua área, seja um profissional da área de saúde, seja um profissional da força de segurança, mas isso você não está criticando a corporação. A gente sabe do treinamento, né, Sim. que uma polícia militar, eu que inclusive voluntariamente participo há mais de 16 anos do CONSEG da área central, a gente sabe aí toda a escola que as forças policiais, que eles são submetidos, o preparo, o protocolo que tem que sim, né, tratar as pessoas com todo respeito. Quanto a isso eu não tenho dúvida alguma, mas às vezes alguns agentes, e aí entra o ser humano, e isso tem em todas as profissões, todas, né, as áreas da nossa sociedade, que podem não serem, né, ali a ação não ser proporcional, né, um pouco agressiva, enfim, mas aí é um caso, né, a questão aí também do agente. Então, né, a questão aí, só que eu gostaria de falar que a gente sabe do todo o preparo e capacitação que esses, e isso é exemplar, inclusive deixo aqui manifestado o meu sentimento de muito orgulho do trabalho que a nossa gloriosa PMPR realiza, também da Guarda Municipal. Hoje ainda estávamos discutindo a Operação Centro Seguro, valorizando o trabalho das forças policiais, assim como dos servidores, tanto da saúde como do meio ambiente, enfim. Mas também são, né, seres humanos, claro que tem que haver esse alinhamento e esse protocolo determinando o modus operandi, como que as pessoas vão agir. Mas deixo registrado aqui a minha valorização aos servidores aí pela formação de todos, que a gente bem sabe que acontece. Para encerrar aqui meu comentário, existe, eu acho que não tenho dúvida que a atualização dessa lei ela é necessária, né? Essa é a pauta da nossa reunião, é extremamente necessária, e para a gente sanar algumas dúvidas que a lei traz também, né? Nos traz, que é a questão de entretenimento, música ao vivo, sem entretenimento. Isso é uma dúvida que o comerciante traz muitas vezes para nós, porque às vezes o que acontece? Ele quer desenvolver uma atividade e ele fica naquela dor. Mas o que é entretenimento para você? Para nós, né, legisladores, o que você entende como entretenimento? Entretenimento é uma televisão ligada? Eu posso pôr uma voz e violão? Se o meu alvará lá, eu tirei o meu alvará, tenho a licença ambiental para operar, para bar e entretenimento. Estabelecimento lá que serve bebidas em geral com entretenimento. O que eu posso fazer com entretenimento? Isso que tem que deixar claro na lei. Talvez deixar ela, isso que você está falando, né? Deixar ela um pouco mais detalhada. Exatamente. Ela não pode ser tão ela tem que ser abrangente, mas ao mesmo tempo ela não pode deixar uma coisa muito generalizada, né? Exatamente. Veja bem, você tem hoje música ao vivo, por exemplo, né? Você tem um estabelecimento com música ao vivo. Isso, não tem não surte dúvida pra gente do o que é música ao vivo. É uma banda, entendeu? Então, o estabelecimento tem que ter o isolamento acústico, mas o entretenimento é um negócio que, às vezes é passivo de uma certa tolerância. Precisa investir no isolamento acústico, sim ou não, mas que tipo de entretenimento que ele vai pôr? Então é isso que a gente tem que trabalhar para... Vamos lá, Rodrigo. Muito bem, excelente observação, a clareza da lei, a importância da gente ter definições claras do que pode e que não pode fazer, da insegurança que isso gera, inclusive no comerciante, no empresário, que no final das contas decide por não fazer investimento na cidade. Então, quando a lei não é clara, vereador Thiago, como é que você vai investir mais ainda no teu negócio para que ele tenha o isolamento acústico? E quem garante que esse isolamento vai ser suficiente? Que não vai ter algum morador, alguma fiscalização que diga, não, esse não é suficiente para mim. Então, a diferença que faz, a importância que é o nosso trabalho de garantir as instituições para que o progresso seja possível. E, em resposta a Suzy, um ponto que me foi levantado pelos representantes das associações de bares e restaurantes é da maior flexibilidade do que dá para fazer e o que não dá para fazer na cidade. Sim. Então, durante o dia, por exemplo, seria tão prejudicial para a cidade, repito, durante o dia,
tão prejudicial para a cidade se pudéssemos ter, às vezes, uma música ao vivo do lado de fora, em Ou- mais opções? Ou até aumentar um pouquinho o limite de decibéis. Ou né? aumentar Também. um pouco o limite de decibéis novamente durante o dia. Não Essa me é uma- parece essa que é uma seja discussão impossível. importante que a gente vai ter que... Porque, vereador Tiago, no final das contas, o sossego vai ser perturbado. De um jeito ou de outro. Sabe por quê? Porque se você não tem nem este comerciante, nem este empresário produzindo na cidade com suas portas abertas, se até ele fechar a porta, quem que sobra na frente da casa das pessoas? Quem que fica lá? Fica as pessoas em situação de rua. O tráfego toma conta. Se o desemprego for grande demais, se a situação for calamitosa, é inevitável que outros elementos que vão também perturbar o sossego das pessoas, e contra esse tipo de perturbação do sossego, a gente não tem solução fácil. Agora, também não é tão simples resolvermos o problema de perturbação do sossego da cidade de Curitiba, mas uma solução que ganhe tanto o empresário quanto o cidadão é possível. Eu trouxe aqui um exemplo. O cidadão está incomodado com o barulho do bar e o dono do bar não tem condições, por vezes, de fazer as melhorias necessárias, mas, por vezes, ele consegue pagar a janela dupla do cidadão. E resolve o problema, caso a caso. Ao invés de gastar 1 milhão em isolamento acústico, gasta 1.000, 2.000 numa janela para resolver aquele problema. Mas, do jeito como está posta a norma hoje, a lei, dificilmente isso vai acontecer. Não só a lei é o problema, a cultura também. Porque enquanto imperar esta visão de, diante de um problema, tenho que acionar diretamente nossas forças policiais, que por tanto prezo também o papel que eles exercem, tão honrosa essa profissão de garantir nossa segurança, e estes homens, essas mulheres que fazem parte das forças policiais vão ter que sair para cuidar de briga de vizinho por conta de barulho, enquanto podia novamente estar salvando alguém de um sequestro, cuidando da nossa cidade para que não tenhamos homicídios, não tenhamos tráfico de drogas, enfim. Meu posicionamento, portanto, é esse. Eu me solidarizo com o relato da Suzy, considero que nós precisamos facilitar a vida, inclusive, dos produtores artísticos. Eles também contribuem tão felizes à nossa vida, porque temos música, porque temos filmes, porque temos esses prazeres do entretenimento. E se a gente dificulta a vida deles, no final das contas, a gente só facilita a vida de quem não produz, de quem rouba, de quem atrapalha a nossa cidade. Então esse é o meu posicionamento. Obrigada, vereador. Então, o nosso papo está excelente, como sempre. Eu sempre falo aqui no encerramento que se a gente pudesse, a gente ficava 2, 3 horas falando sobre o tema que a gente traz, porque sempre é muito interessante e sempre é muito importante ouvir diferentes pontos de vista, mas a gente precisa encerrar esse terceiro episódio. Nós discutimos aí os principais pontos trazidos pelos nossos vereadores, aliás, trazidos pelos nossos convidados, junto com os vereadores, para mostrar o que os representantes que estão aqui na Câmara de Curitiba pensam sobre os assuntos da cidade. Então, eu gostaria agora que cada um de vocês se despedisse, começando pela vereadora Rafaela. Muito obrigada, agradeço a toda a equipe envolvida no Pode ou Não Pode, esse excelente canal que a Câmara de Vereadores aqui de Curitiba propicia para a nossa população, para todos que têm interesse em refletir, pensar no bem-fazer de Curitiba, em ações para que na ponta realmente propiciem melhoria na vida das pessoas, que é para isso que existe a política. Eu falo que eu sou formada em Direito, mas a minha especialização é em Filosofia Política, e aí entra esse meu lado que eu gosto muito, que é o pensar na felicidade humana. É para isso que a gente existe, é para isso que a gente trabalha, visando o melhor para todos, de uma forma harmônica, em que haja respeito, em que haja disciplina e que tenhamos todos uma vida feliz. E para isso a gente trabalha com as políticas públicas nas mais diversas áreas e, logicamente, elas de modo intersetorial. Então, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição de todos e de cada um. O nosso gabinete, o nosso mandato está à disposição de portas abertas para recebê-los e para que sempre possamos dialogar e pensar o melhor para a nossa capital de todos os paranaenses. Obrigada. Vereador Tiago, sua mensagem? Só agradecer, Pedrita, a oportunidade, meus ilustres colegas aí, e dizer que estamos à disposição. Uma grande proposta da nossa campanha foi de construir junto, né? Construir junto, trazer as pessoas, né, para o nosso mandato, para o nosso gabinete, trazendo sugestões, ideias para a gente
desenvolver, cobrar e fazer valer. Essa é a nossa grande proposta. E eu fico feliz. Contem comigo. É uma honra estar aqui debatendo esse assunto tão importante. Eu acho que nós vamos... A atualização dessa lei é questão de tempo. E é o que a minha amiga vereadora Rafaela falou aqui, né? A gente tem que trabalhar para melhorar a vida das pessoas, né? E trazer felicidade para a nossa cidade. Amém. Que precisa. Vereador Rodrigo, qual que é o seu recado? Primeiro, eu quero parabenizar pela iniciativa, pela condução, Pedrita, todos os servidores que também pularam o almoço, assim como os vereadores aqui, para participar dessa discussão, dessa conversa. E faço isso com todo prazer. Deixava de almoçar pelo resto das próximas semanas, se tivesse mais oportunidades como essas, de conversar com os vereadores de uma forma mais leve, menos bacana, né? procedimentalizada, Sem regimento, sem né, regimento vereador? interno nos Sem impedindo. pompa, né? Sem Vereador. pompa, ou com menos pompa, porque a gente não se aguenta, né, vereadores? Ilustres colegas. Mas eu acho que eu bati aqui no tá Não, tranquilo sem problema, áudio, pode perdi tocar. meu áudio rapidinho, mas foi um grande prazer até para a gente ter mais fluidez nas ideias. Exatamente. E saímos aqui, sim, eu pelo menos saio com muitas ideias de como posso contribuir para esse projeto de lei. Então, faço esse meu agradecimento e acho louvável essa atitude de dentro aqui da Câmara Municipal de tentar pautar o que é importante para o cidadão, porque isso que falamos hoje é um dos pontos centrais nas nossas demandas, nas nossas reuniões. Sempre estivemos tratando de assuntos como esse e aqui prezo por essa boa escolha de tema. Então, a minha missão nesse mandato, como eu sempre digo, é gerar valor para a cidade de Curitiba, é gerar valor, ou melhor, representar quem gera valor, porque eu sou só um vereador, sou só uma pessoa, quem realmente produz, quem emprega, quem trabalha, é cada um dos cidadãos curitibanos que está lá fora. Então, quero facilitar a vida dessas pessoas, possibilitando liberdade delas fazerem o negócio delas, mas com virtude. Como sempre digo, não posso ter a liberdade de abrir meu negócio, fazer uma balada, mas tem que ser de uma forma virtuosa, preocupado com todos que estão ao redor, para que esta produção, para que esta produtividade não atrapalhe e prejudique a vida dos outros. Exatamente. Então, muito obrigada, vereadores. Eu espero vocês aqui num próximo programa do CMC Podcasts. E esse foi um episódio do Pode ou Não Pode, um programa inspirado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Curitiba. Gostou do episódio? Se liga que essa temporada não acabou, tem mais um programa na sequência. Curta, comente e compartilhe. E não deixe de acompanhar o trabalho dos vereadores e das vereadoras de Curitiba pelas redes sociais, pelo nosso site e também aqui no CMC Podcasts. Até mais!